Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a ideia das separatrizes, né? Das principais separatrizes, que são os decis, os quartis, os percentis e uma generalização de tudo isso que são os quantis. Tá? Então o objetivo desse vídeo é a gente compreender cada um desses conceitos. Bom, vamos começar então com o seguinte exemplo. Os dados abaixo são referentes à renda em reais de 20 pessoas já dispostas em ordem crescente dos valores. Então aqui nós temos a renda de 20 pessoas e essa renda já está em ordem crescente para facilitar aqui a nossa compreensão. Caso você tenha um conjunto de dados que não esteja em ordem crescente, você imediatamente coloca os mesmos em ordem crescente. Bom, então a primeira ideia, a primeira medida de separatriz. Né? O que é uma separatriz? As separatrizes são medidas que vão dividir os dados em partes iguais. Então, a primeira separatriz que nós vamos estar discutindo aqui no nosso vídeo é o decil. Né? Um decil. Então, os decis eles têm qual característica? Né? A ideia é dividir os dados em 10 partes iguais. Então, o primeiro decil, ele vai deixar, o primeiro decil que nós vamos chamar de D1, ele vai deixar 10% dos dados são menores ou iguais que ele. Então, nós queremos uma medida, né, em que 10% dos dados estejam abaixo dessa medida. Daqui a pouco a gente vai ver como calcular essa medida, tá ok? Então, essa medida deve ser um valor mais ou menos aqui onde está essa linha pontilhada que nós colocamos aqui no vídeo. E ela vai ter essa característica: 10% dos dados são menores ou iguais a esse elemento chamado primeiro decil. O que é o segundo decil? Você acrescentar aqui mais 10%. Então, como você acrescentou aqui mais 10%, 10% com os 10% que já tinha, essa medida tem a característica, né, de deixar 20% dos dados abaixo dela. Então, 20% dos dados são menores ou iguais ao que nós vamos chamar de segundo decil ou D2, né? E assim sucessivamente, pessoal. Então, o terceiro decil vai deixar 30% para baixo. O quarto decil vai deixar 40% abaixo, menor ou igual que ele. O quinto decil, né, vai deixar 50% dos dados abaixo dele, ou 50% dos dados são menores ou iguais a ele. Observe que o quinto decil, como ele também divide os dados ao meio, ele deixa metade para cima e metade para baixo, o quinto decil é, na verdade, né, o que a gente já viu em outro vídeo. Esse quinto decil, na verdade, é a mediana. Né? Então, é só um outro nome diferente para mediana. Então, o quinto decil, ele divide os dados ao meio, a mesma característica da mediana. Ele também é a mediana. Né? E essa é a ideia que segue. O sexto decil deixa 60% abaixo, né? E assim sucessivamente. Então, como vocês observaram, nós, na verdade, devemos ter 9 decis, né? E não 10 decis, 9 decis. Por quê? Porque o nono decil ele vai deixar 90% para trás e 10% para frente. Então essa é a característica de um decil, né? É uma medida de separatriz, toda medida de separatriz divide os dados, né, em partes iguais. Então nós dividimos os dados em 10 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E as medidas são essas, né? As medidas que fazem essa divisão. Bom, agora vamos ver o seguinte: qual seria o valor razoável para a gente para representar, por exemplo, o primeiro decil, o segundo decil e assim por diante. Então vamos lá. O primeiro decil vai deixar 10% abaixo, a gente já sabe disso, né? Como que a gente pode calcular o primeiro decil? D1 aqui, ó. Observe que esse elemento está intermediário entre os 750 e 800. Então, nesse exemplo específico, o D1 seria razoável ser a média aritmética, né, entre 750 e o 800. É um valor que tem que estar intermediário dos dois. 750 mais 800 dividido para 2, isso vai dar 700, né? E 75. Então, o primeiro decil seria 775. Qual é a interpretação para este valor? Que 10% das rendas aqui apresentadas, né, são iguais ou inferiores a R$ 775, tá certo? Então, essa seria a ideia do primeiro decil. O segundo decil, que a gente vai ver aqui mais à frente, ó, ele é um valor que deve estar intermediário entre quem? Entre 900 e 1000. Bom, qual é o ponto médio entre 900 e 1000? É 950. É só fazer a média aritmética dos dois, mas aqui está fácil de ver, 950. Então, o segundo decil, 950. Né? O terceiro decil, observe que ele está intermediário entre 1000 e 1000. A média aritmética de 1000 e 1000 é o próprio valor de 1000. Significa o quê? Que 30%, né, 30% das rendas aqui apresentadas são iguais ou inferiores a R$ 1.000. Né?
O quarto decil, entre 1.100 e 1.100, fazendo a média aritmética, que são dois valores idênticos, vai dar 1.100. Né? E assim sucessivamente. Então, o quinto decil vai ser a média de 1.200 a 1.300, e isso vai dar 1.250, fazendo a média desses dois resultados. Observe que o quinto decil, só para lembrar, ele também é a mediana. Significa o quê? 50% dos dados são iguais ou inferiores a ele, 50% dos dados são iguais ou superiores a ele. O quinto decil também é a mediana. E essa ideia, né, ela vale para os demais. Então, o próximo decil é a média aritmética entre 1.340. Né? Você pega 1.340, soma com 1.450 e faz a média aritmética desse valor. Né? Então, para todos os valores aqui, você vai fazer isso. Você vai pegar 1.340, somar com 1.450 e dividir por 2, né? Fazer a média aritmética desses dois valores. O resultado disso é 1.395. Então, o sexto decil, que é o valor que deixa 60% abaixo dele, é 1.395. Ou seja, 60% das pessoas aqui apresentadas nesse grupo têm renda igual ou inferior a 1.395. Então, observe que os decils, né, eles também podem funcionar como boas medidas para a gente observar, por exemplo, nesse caso de renda, né, a concentração de renda. Né? Então, se você tem um percentual muito alto de pessoas com a renda muito baixa, né, isso passaria a indicar para a gente, né, uma concentração de renda. Ou seja, se um percentual muito pequeno de pessoas detém os maiores salários, né, isso indica uma certa concentração de renda. Então, o sétimo decil é a média aritmética entre 1.500 e 1.750, e o resultado disso é 1.625. E assim sucessivamente. Né? Então, os demais aqui vocês fazem como exercício. Bom, então essa é a ideia do decil. Uma outra medida também bastante utilizada é o que a gente chama de quartil. Né? Então, qual é a ideia do quartil, pessoal? Digamos que os dados fossem esse segmento de reta que nós apresentamos aqui. Então, a primeira coisa, você divide os dados ao meio. Então, você divide em dois pedaços iguais. E segundo, você divide cada metade em dois pedaços também iguais. Ou seja, você pegou o conjunto de dados e dividiu em 4 partes iguais. Por isso o nome quartil. Né? De modo que você dividiu os dados em 25, 25, 25 e 25%. Ok? Existem 3 medidas que fazem essa divisão, tá certo? Nós estamos atrás dessas medidas aqui. Essa primeira medida aqui é o primeiro quartil. Qual é a característica do primeiro quartil, então? 25% dos dados estão abaixo dele. O segundo quartil, 50% estão abaixo, 50% estão acima, né? Ou seja, o segundo quartil, ele também é, como a gente já viu em outros momentos, né? Ele também é a mediana. Né? Então, ele também é o mesmo valor da mediana. Tá certo? E o terceiro quartil tem qual característica? 75% dos dados são iguais ou inferiores a ele. Então, a ideia do quartil agora é o quê? Dividir os dados em 4 partes iguais. Quantas medidas nós precisamos para fazer isso? Nós precisamos de 3 medidas e não de 4, né? Ok? Bom, então, qual é a ideia? As rendas estão em ordem crescente, os dados estão em ordem crescente, o segundo quartil divide os dados ao meio, né? Deixando 50% abaixo e 50% acima. Primeiro e o terceiro quartil deixa 25% para baixo, o terceiro quartil deixa 75% para baixo. Como que a gente pode estar calculando esses valores? Olha, mesma ideia. O quartil 1, né, você tem aqui, ele está entre 1.000 e 1.000. Né? Então você faz a média aritmética de 1.000, significa que esse quartil tem valor igual a R$1.000. Ou seja, 25% das pessoas têm renda de até R$1.000. Quando você vem para o segundo quartil, você vai fazer aqui a média aritmética entre 1.200 e 1.300, que dá 1.250, a média aritmética desses dois valores. Significa então que metade das pessoas ganha até 250, ou metade das pessoas ganha no máximo 1.250 reais. E por fim, o terceiro quartil, que seria a média aritmética aqui de 1.750, de 1.800, né? Então esse valor dá 1.775. Significa o quê? Que 75% das pessoas desse grupo ganha até R$1.775, né? Que é a interpretação que nós estamos colocando aqui. 25% das pessoas desse grupo tem renda igual ou inferior a 1.000, referente aqui ao primeiro quartil.
50% dos dados têm renda igual ou inferior a 1.250 e 75% têm renda igual ou inferior a 1.775. Bom, então essa é a ideia dos quartis. Os quartis nós vamos usar mais à frente também num gráfico chamado box plot, né? Então essa medida quartil ela é bastante utilizada. E os percentis? Qual é a ideia dos percentis agora? Você pega os dados e divide os dados, pessoal, em 100 partes iguais, tá? Então, na verdade, agora você dividiu todo mundo aqui em 100 pedaços iguais. 100 partes. Bom, com isso você vai ter 99 medidas de separatriz. Né? O que é o percentil 1? É o valor que deixa 1% atrás. Percentil 2 é o valor que deixa 2% atrás. Percentil 3 é o valor que deixa 3% atrás. Ou 3% são menores ou iguais que ele. Então, de modo geral, né, só a título de exemplo, o que seria o percentil 40%? Significa que 40% dos valores apresentados são iguais ou inferiores a esse valor que a gente chamou aqui de percentil 40%. Nós não vamos calcular aqui, mas a ideia é similar ao que nós fizemos com os quartis e com os D6, tá ok? Então a ideia do percentil, né, você está dividindo agora em 100 partes. Bom, e o quantil? O quantil, pessoal, é uma nomenclatura, é um termo geral agora para qualquer percentual. Então nós trabalhamos com decil, que era de 10 em 10, quartil, que era dividir em 4 partes, percentil dividir em 100. Mas você pode querer dividir em qualquer percentual. Então essa nomenclatura aqui ela engloba todas as outras. Eu posso usar a nomenclatura quantil para indicar um decil, tá certo? De que maneira? Um quantil, o que é um quantil a alfa por cento? Que nós estamos anotando aqui, ó, quantil a alfa por cento. Ele é um valor em que alfa por cento dos dados são iguais ou inferiores a ele. Então veja, se eu colocar aqui Q 25%, isso é o quantil a 25%. Observe que isso, na verdade, também é igual ao primeiro quartil, porque o primeiro quartil deixava 25% dos dados abaixo. Então, observe que esse quantil tem que característica? 25% dos dados são abaixo dele, tá certo? 75% estão acima. Você pode colocar no quantil qualquer percentagem, tá? Inclusive uma percentagem quebrada. Então, se eu colocar assim, quantil a 33%. Então, vou colocar aqui 33%. Esse é o quantil 33%. Significa o quê? Que 33% dos dados são menores ou iguais que ele. Tá certo? E, por consequência, obviamente, como aqui tem que fechar em 100%, né, significa que 67% dos dados são maiores ou iguais que ele. Então, a nomenclatura quantil é um termo geral, tá certo? Ela substitui qualquer porcentagem. Então, você pode usar esse termo para qualquer porcentagem, inclusive para uma porcentagem quebrada, do tipo quantil 3,5%. Não tem problema. Significa o quê? Que 3,5% dos dados são menores ou iguais que esse camarada. Bom, como que eu encontro qualquer quantil numa tabela de frequências com intervalo de classes? Né? Qualquer quantil numa tabela de frequências com intervalo de classe. Então, digamos que nesse exemplo aqui nós queremos encontrar, a título de exemplo, o quantil a 40%. Ok, pessoal? Então, eu quero encontrar o quantil a 40%. Ou seja, eu quero encontrar aquele valor que deixa 40% dos dados atrás dele. A primeira coisa que eu faço é observar a quantidade de dados que eu tenho no meu conjunto de dados. Então, o nosso N é igual a 20, eu tenho 20 elementos, né? Na minha tabela de frequência. E como eu quero encontrar o quantil a 40%, eu calculo 40% desse total. 40% de 20 e 40% de 20 é igual a 8. Então, significa que essa medida que nós queremos encontrar, né, ela deve deixar 8 elementos, né, aproximadamente atrás dela, abaixo dela. Bom, então você pega a tabela de distribuição de frequência e coloca aqui rapidamente a distribuição acumulada. Qual é a distribuição acumulada para cá? Quando é 4 é 4, quando aqui é 2 soma com a anterior, né, acumulada pega 2 mais 4, dá 6. Quem não estiver compreendendo bem, quiser uma explicação melhor, pode buscar o vídeo que fala das frequências acumuladas. Mas aqui é facinho, é só pegar a frequência da classe e somar com as anteriores. Então 3 mais 2 mais 4, isso vai dar 9. Né? 3 mais 9 dá 12, e 2 mais 12 dá 14, e 6 mais 14 dá 20. Nós estamos trabalhando com a frequência acumulada. Bom, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai ter que encontrar é qual é a classe, em qual classe nós temos esse quantil a 40%. Bom, como
nós queremos ter 8 elementos para trás, significa que nós não podemos pegar a primeira classe, porque a primeira classe só acumulou 4 elementos. Então, não é razoável esse quantio estar aqui. Quando eu vou para a segunda classe, acumulando ela com a anterior, só dá 6. Então, ainda não chegou no 8. E quando eu vou para a próxima classe, já dá 9, que já passou do 8. Então, significa que esse quantio que eu estou atrás, ele deve ser um elemento dentro dessa classe. Ok? Então, veja, a primeira coisa é encontrar a classe onde o nosso elemento se encontra. Qual é a classe que eu vou procurar? Eu vou olhar para a frequência acumulada e vou pegar a primeira classe que tem a frequência acumulada superior, imediatamente superior a esse percentual que eu calculei do total. Então, a primeira classe é essa, porque essa daqui ainda não era superior a 8. Quando eu pego a seguinte, já é 9, que é superior a 8. Bom, feito isso, pessoal, de modo muito similar ao que nós fizemos com a mediana, quem quiser, recomendamos assistir o vídeo em que nós encontramos a mediana, né, para dados que estão na tabela de frequências com intervalo de classe. Lá é muito mais detalhadas as explicações, mas nós vamos usar aqui uma relação similar da mediana para qualquer quantio. O que vai ser um quantio alfa por cento nessa tabela de frequência? Você vai pegar o limite inferior da classe, vou chamar aqui de limite inferior da classe, mais uma proporção do intervalo. H é a amplitude do intervalo, já já a gente explica isso aqui com os números. Você pega aqui a frequência dessa classe, 3, né? Pega o alfa por cento de n, isso aqui seria uma forma geral, menos a frequência acumulada anterior. Então vocês vão entender isso aqui agora. Bom, o que é o limite inferior da classe? O limite inferior da classe é 1.200. Então, como você está nessa classe, o seu valor começa em 1.200. E o que você vai pegar dentro dessa classe, pessoal? Você vai pegar um pedacinho que falta para você chegar no 8. Observe que até aqui você tinha acumulado 6. Para chegar em 8 falta 2. Então, você pega alfa por cento de n. O que é o alfa por cento de n? É exatamente esse 8. Você quer chegar no 8. Só que você já acumulou para trás 6. Então, você pega a frequência acumulada anterior. O 8 menos 6. Tá certo? Quando você faz essa subtração, você está vendo o seguinte. O que falta para chegar no 8? Tá certo? Só que você divide isso por 3, por quê? Porque você quer saber se esse 2 ele é muito ou pouco. Bom, 2 comparado com 3 é muito, né? São 2/3. Então você tem que andar muito nesse intervalo. Significa que você vai andar nesse intervalo mais em direção a 1.400. E isso é uma proporção do intervalo. Que tamanho tem esse intervalo? Qual é o H nesse caso? É a amplitude do intervalo. O intervalo vai de 1.200 a 1.400, então o H é de 200, a amplitude é de 200. Então você multiplica isso por 200. Tá bem tranquilo. Quando você faz essa continha, você obtém aqui o resultado de 1.333,33 centavos. Ok? Então, nós vamos trabalhar com quais elementos? Achar a classe em que eu tenho o quantio, a amplitude da classe, a frequência acumulada anterior e a frequência da classe. São esses os elementos que nós vamos trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou dar mais exemplos e aí vai ficando mais claro para vocês. Então, qual é a interpretação desse valor que nós encontramos aqui? Ó? A interpretação aqui era o quantio a 40%, é que 40% das pessoas deste grupo têm renda igual ou inferior a 1.333,33 centavos. Bom, vamos treinar um pouco mais agora. Queremos encontrar o primeiro quartil. O que é o primeiro quartil? Ele é também o quantio a 25%, só para a gente lembrar. Como eu quero encontrar esse quantio, então eu vou calcular aqui 25% de 20. E 25% de 20 é igual a 5. Lembrando que 20 é o total de dados que nós temos. Então, rapidamente, o que eu tenho que fazer aqui? A frequência acumulada. 4. É 4, depois eu acumulo 2 mais 4, 6. Já passou do 5. Nem preciso calcular as demais, tá? Basta parar na classe que supera a frequência acumulada, supera o valor de 5 na frequência acumulada. A primeira classe só chegava no máximo até 4. Na segunda classe, nós temos já 6. Então, essa é a classe que nós estamos atrás. Então, essa é a classe onde nós vamos ter o primeiro quartil. O primeiro quartil tem que ser um elemento aqui dentro desse valor. O que você vai precisar identificar aqui, pessoal? O limite inferior da classe, frequência da classe e frequência acumulada. A amplitude da classe é de 200. Então, vamos lá. Qual é o quantio a 25%? Começa. O limite inferior da classe é 1.000. Então, vai ser 1.000 mais alguma coisa.
1000 mais uma proporção desse 200. Ou seja, você quer andar aqui dentro, se você já está dentro dessa classe, você quer andar no máximo 200. Você quer andar um pedaço desse 200. Que pedaço? Bom, você quer chegar no 5, mas antes de chegar nessa classe, você só tinha acumulado 4 elementos. Então você pega 5 e subtrai do 4, que dá 1. Significa que aqui dentro dessa classe você quer andar 1. Ou seja, e quantos elementos tem dentro dessa classe? Tem 2. Ou seja, você quer andar a metade da classe. Você divide então pela frequência da classe. Observe que isso vai dar 5 menos 4, 1. 1 sobre 2, 50%. Você quer andar dentro dessa classe a metade. A metade de 200 é 100. Portanto, esse quantio é 1000 mais 100, 1100. Tá? Qual é a interpretação para esse valor, pessoal? 25% das pessoas deste grupo têm renda, né? 25% tem renda igual ou inferior a 1100. Então é bem tranquilo, gente. É só encontrar a classe, limite inferior, amplitude, frequência da classe, frequência acumulada anterior para saber quanto que você deseja andar dentro dessa classe. Vamos ver mais um exemplo então agora. Segundo quartil. Segundo quartil é o quantio a 50%, também conhecido como mediana, quinto decil, tem vários nomes, né? Você pega 50% dos dados. 50% de 20 é 10. Então, primeira coisa, você tem que achar a classe. Vai para a frequência acumulada. Frequência acumulada dessa classe é 4. 2 mais 4, 6. Ainda não chegou em 10. 3 mais 6, 9. Ainda não chegou em 10. 3 mais 9, 12. Opa, passou de 10. Antes não tinha chegado e depois passou. Significa que a classe que eu estou procurando é essa daqui. Então, vou precisar dessa frequência e vou precisar da frequência acumulada anterior. Qual é o quantio a 50%? Vamos lá. Limite inferior dessa classe, 1400, mais uma proporção desse intervalo. Esse intervalo tem amplitude de 200, então é uma proporção de 200, né? Que proporção? Ora, eu quero chegar no 10, mas até antes disso eu tinha chegado até 9. Então, eu vou pegar 10 menos 9 para saber quanto falta. 10 menos 9, falta 1. Esse 1 de 3, então eu vou pegar 1/3 de 200. Bom, muito tranquilo. Frequência é o percentual que eu quero encontrar, 10, menos frequência acumulada anterior, dividido pela frequência simples da classe. Fazendo as continhas aí, você vai obter 1.000, pode usar uma calculadora científica, 1.466,67 centavos. Qual é a interpretação? 50% das pessoas têm renda igual ou inferior a 1.466,67. Esse valor também é a mediana, né? Como a gente já falou em outros vídeos relacionados à mediana. Para finalizar, né, vamos aqui falar agora do terceiro quartil. Lembrando, terceiro quartil é o quantio a 75%, né? Ou seja, 75% do dado tem que ficar atrás dele. 75% de 20, quando a gente faz essa continha, o resultado é 15. Em seguida, vou para a frequência acumulada. A frequência acumulada dessa classe é 4. 2 mais 4 é 6. 3 mais 6 é 9. Não chegou ainda no 15. Continuo. 3 mais 9 dá 12. Não chegou ainda no 15. 2 mais 12, 14. Ainda não chegou no 15. E 6 mais 14, 20. Opa, já passou do 15. Portanto, esse quantio deve ser um valor que está nessa classe de 1.800 até 2.000. Bom, então vamos lá. Eu quero encontrar o Q3, né, que é o terceiro quartil, ou o quantio a 75%, a mesma coisa. Limite inferior dessa classe, 1.800. Mais uma proporção do tamanho da classe, que é o H, que é 200. De 1.800 a 200, eu tenho 200. Que proporção é essa? Bom, eu quero chegar no 15, mas até aqui eu tinha acumulado 14. Então é 15 menos 14. Significa, falta só mais um para eu chegar no 15. E nessa classe eu tenho uma frequência de 6. Então significa que eu devo ir mais em direção a 2.000 ou ficar mais perto do 1.800? Bom, 15 menos 14 é 1/6. 1/6 desse intervalo vai estar mais próximo do 1.800. Bom, fazendo essas continhas, você vai obter 1.833,37 centavos. Então, qual é a interpretação desse resultado, pessoal? Que 75% das pessoas deste grupo têm renda igual ou inferior a 1.833,37 centavos. E é isso aí, galera, né? Depois tudo é muito parecido, tá certo? Então, espero que vocês tenham aí compreendido a ideia das principais medidas de separatrizes, né, dos dados.
sendo que os quartis são com certeza as mais utilizadas. Mas nós podemos encontrar, como nós mostramos para vocês, qualquer quantil específico. Valeu, isso aí, abraço, até o nosso próximo vídeo.